Oi, oi, pessoal. Bem-vindos ao NegociaCast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com os meus sócios queridos, Patrícia, Olá. Franco de Bom Velasco. dia. E hoje com a convidada mais que especial, minha dermato preferida, doutora Carla Castilho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso de te receber. Antes de tudo, quem é Carla? A gente quer saber, quer te conhecer um pouco mais. Bom, eu sou médica dermatologista aqui em Goiânia, mas vim do interior de Goiatuba e já tenho aí quase 10 anos de experiência na área. Tenho minha própria clínica, que também é um desafio grande. E é isso. Quase 10 anos de experiência com a carinha de 15 anos, né? Você tá vendo? Então Como o que produto pode? é bom, né? Então tá fazendo muito bem o trabalho dela. A Carla é minha dermatologista também, que eu recomendo muito, inclusive, essa cutis aqui, né? É culpa dela aqui, o cabelo também. Então, assim, eu queria saber agora, por que dermatologia? Bom, essa jornada também foi um pouco desafiadora, porque até o final da faculdade eu tinha feito outros planos, né? Eu tinha pensado em fazer radiologia. Eu cheguei a fazer um estágio de 3 meses só em um centro de radiologia. E eu achei aquele muito pacato para mim, eu não queria. Era muito devagar, eu queria fazer algo com procedimentos. E é uma área da medicina que cuida da felicidade do paciente, uma coisa que me deixou muito feliz. Todo paciente que entra lá, ele sai melhor, o que não é muito comum na medicina. Sim. Então, me agradou bastante isso e aí eu decidi fazer dermato. É muito interessante porque, assim, eu trabalho muito com dermatologistas, com o pessoal da estética em geral, na área da saúde, principalmente na medicina. E eu entendo que são os pacientes com expectativas mais altas, né, Franco? Então, a gente sempre tem um problema de, talvez, se não cumpre a expectativa do seu paciente, Sim. ele fica chateado e vai lá e judicializa sem razão. Tem Uhum. muito isso. Teve algum problema já que você passou assim, que você se lembra no consultório? Não, até hoje, graças a Deus, não tive problemas, mas é uma parte da consulta que eu gasto bastante tempo. É alinhar as expectativas. Eu também trabalho com transplante capilar, então é uma área que a gente tem que explicar bastante o processo, porque o resultado demora 1 ano para chegar. Então, tem que explicar bastante as expectativas, explicar até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue ter resultado, porque também na dermatologia, às vezes, a gente não consegue o milagre que o paciente quer. Então, tem que ter bastante cuidado, explicar tudo, bastante documentação também. Por exemplo, se eu chegar lá e falar que eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, o que você vai me A falar? gente vai ter que conversar bastante. Algumas diferenças, assim. É pouca. É quase nada, mas é pouca. Eu tô cortando vocês toda hora, que o Franco já levantou ali pra falar. Não, é porque assim, eu tenho um papel mais assim reflexivo nesse podcast e todas as vezes que eu converso com alguém e que nós conversamos com alguém ligado também ao mundo da estética de certa forma, diretamente ou indiretamente, aí eu sempre fico pensando naquela questão dos limites do ser humano, né? Uhum. E assim, eu confesso que eu estou abismado. Eu estou assustado. Assim, talvez seja a minha moral, a minha ética, ou mesmo o meu sistema de vida, né? Mas a gente cada vez mais vê pessoas na rua, nas ruas, que se excedem. E me parece que segurar esse ímpeto é bastante intrigante, vamos dizer assim, né? Sim. Eu falei que eu não tive problemas em relação às expectativas dos pacientes, mas eu brinco que o médico também demite paciente. A gente tem um limite. Principalmente, eu tenho um limite. Principalmente na parte estética. Por exemplo, preenchimento labial é um limite que a gente tem que ter bastante cuidado. Tem paciente que quer colocar 4, 5 seringas, eu falo, não, chega. Seu limite é 2, é assim que tá bonito. Daqui pra frente vai ficar exagerado. Então, eu tento explicar isso para ela. Se o paciente não entende, ele vai ter que procurar outra pessoa para fazer. Porque eu acho também que as pessoas estão perdendo um pouco o limite. Eu acho que a sociedade, hoje em dia, gerou um pouco de distorção também de imagem. Por tudo que a gente vê, né, nas redes sociais, né? Então, tem que ter bastante cuidado. É importante você colocar esse limite também, porque o seu paciente carrega o seu nome. Exatamente. Né? Com quem que eu fiz? Com a doutora Carla. Então, assim, querendo ou não, é a sua propaganda ali. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né, sócia? Sim. E o público masculino? Como que tem? Que eu percebo que
o público masculino tem se cuidado mais, né? Buscado mais esses cuidados dermatológicos. Como que você vê isso e como que está essa demanda no seu consultório? Cresceu bastante o público masculino. De uns 3 anos pra cá, eu acho que acabou dando uma igualada entre pacientes femininos e masculinos. Como eu atendo muito no interior desde o começo da minha carreira, antes o paciente masculino parava o carro 2 quarteirões da clínica para ninguém saber que ele estava lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele fica feliz de falar que fez botox, que está cuidando do cabelo. E essa busca pelo transplante capilar também trouxe o paciente masculino mais para o consultório. E hoje em dia tá todo mundo vaidoso. Hoje não é só mulher, não. Mas ainda bem, né? Ainda bem, Isso é muito bom. É verdade. E você comentou que você tem sua própria clínica. Inclusive, é onde eu vou e, gente, lá o atendimento é sensacional. Assim, o negócio que eu achei demais, porque eu cheguei lá, eles me deram, primeira vez, eles me deram um drink, que era uma água com gás, com alguma coisa que eu não sei o que é, não alcoólico, tamanho. E colocaram um recadinho assim, seja bem-vinda, Bruna. Legal. Gente, a experiência do cliente é muito legal aqui. Né? Então, nesse sentido de gestão da clínica, o que você tem visto de desafio? Assim? Já tem quantos anos? Eu tô com a clínica há 2 anos. Isso, nesses 2 anos, o que você tem visto de desafio? Eu falo assim que fazer medicina foi fácil, começar a atender foi fácil. Quando eu formei, eu achei que o marketing fosse o meu maior desafio até eu montar a minha clínica. Com certeza, liderar pessoas e gerenciar pessoas é o grande desafio. É o que eu tenho, assim, mais dificuldade hoje em dia. Ainda mais a gente que quer ter uma clínica que cresce cada vez mais. A gente começa com um funcionário, de repente está com 10, de repente está com mais. E gerir esse tanto de gente e conseguir fazer todos trabalharem em equipe é muito difícil. Essa é a pior parte. É a parte mais difícil para mim hoje, na minha carreira, é gerenciar as pessoas. Tem outros profissionais na sua clínica, somente você? Tem. Hoje eu trabalho com mais 10 médicos dentro da clínica de outras áreas. Quais são as especialidades que a gente sabe? Hoje a gente tem cirurgia plástica, ginecologia, endócrino, nutrólogo, nutricionista e a parte de transplante capilar. Ou seja, a gente vai para lá, fica amanhã e faz tudo, check-up geral. Qual o nome da sua clínica? Chama Castilho Clinic. Que maravilha. Clínica grande, né? Graças a Deus. Bom demais. E o que me fez abrir a minha própria clínica foi exatamente isso que você falou da experiência do paciente. Porque antes eu atendia em uma outra clínica que não dava para eu fazer um drink de boas-vindas para o paciente, porque aquilo ali não era meu. E eu sentia falta de mimar o paciente, fazer ele se sentir bem na clínica antes dele chegar até mim. Então eu falei, nossa, eu quero fazer tudo do meu jeitinho. Então eu decidi abrir a clínica por conta disso, para eu conseguir fazer toda a experiência do paciente. Eu só não sabia que era tão desafiador assim. Eu imagino. E assim, a área que você mexe, ela tem muito a ver com a humanização do paciente. Porque ele já chega lá querendo consertar alguma coisa que não está bem, né? Seja no exterior, mas ele está tentando se curar alguma coisa no interior. Então, quando você dá esse olhar mais humanizado para ele, trata ele com carinho... Tipo o assim, acolhimento, né? Você é importante pra mim. E senta com ele, explica tudo direitinho, assim. Primeiro que você fideliza o seu cliente, né? Você faz uma marca muito bem forte, né? Bem feita. E pronto, seu nome fica muito bem consolidado também. Isso é muito interessante. Hoje, independente da especialidade, o paciente ele não procura mais só um tratamento para o que ele tem, uma receita, um pedido de exames. Ele quer mesmo se sentir acolhido. Eu falo que na dermato, principalmente, mas em outras áreas também, a consulta é quase uma terapia. Para depois a gente chegar no Botox. O Botox é só um detalhe. Às vezes o cliente vai em busca de uma coisa e depois do atendimento, ele percebe, não é isso, é outra, é outra coisa que eu estou buscando aqui, não tinha esse entendimento. É uma terapia, quase uma terapia. É uma terapia né? mesmo. Realmente. Aí sai com um plano de tratamento mais preciso, né? Mais Sim. individualizado. E o que você diria que é o principal, o carro-chefe? O que você mais faz, assim? O que mais vende na clínica? Hoje são os tratamentos capilares e transplante capilar. Sensacional. É a porta de entrada da clínica. Existe alguma consequência da alimentação ou da própria forma de vida das pessoas hoje em relação à questão capilar? Com certeza.
Principalmente a questão capilar, né? Mas eu falo, o nosso organismo é um todo. É uma máquina que trabalha tudo junto, né? Então, não tem como eu falar que o que você come não influencia na sua pele, no seu cabelo. Os nossos nutrientes, que são os responsáveis por um cabelo saudável, deveria vir a maioria da nossa alimentação. E hoje não é o que a gente percebe, né? Quando a gente faz um check-up ali de exames de nutrientes, está todo mundo com baixa de nutrientes. Ou por uma alimentação falha, ou por um estilo de vida errado, um corpo inflamado também trabalha errado. Tem melhorado bastante os hábitos de vida das pessoas, mas a atividade física começou agora, né? Tem pouco tempo que as pessoas começaram a se conscientizar. A alimentação também vem de pouco tempo, mas com certeza o hábito de vida conta muito. Não adianta eu suplementar vitamina D, vitamina B12 e tudo se você não vai se alimentar bem. Tá jogando dinheiro no lixo, né? Assim, comprando medicamentos, mas você não trata a base ali. Entendi. E outra coisa que eu queria te perguntar, mas tô esquecendo. Só, você vai. E você escolheu essa área da medicina? Tem alguém na sua família que você se inspirou? Como que foi essa trajetória para chegar aí onde você está? A minha irmã é médica, só que ela é radiologista. Então, eu quase realmente fui para essa área, mas eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Eu preciso de mais agitação no consultório, algum procedimento. Mas não, meus pais não são médicos. Talvez eu tenha herdado essa vontade mesmo da minha irmã. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa. Desde criança você já tinha esse pensamento de ir para a área da medicina? Vestibular, a única coisa que eu prestei foi para medicina. Incrível. Eu lembrei. É porque eu passei por uma situação também com o meu cabelo há pouco tempo, que foi a Carla que me salvou, né? Então, vim aí de umas questões psicológicas, ansiedade, H1N1 que eu tive também, aí tive Covid antes, enfim, isso foi tudo de uma Juntou vez. tudo. E aí até o meu outro médico, Diogo, ele brinca comigo, fala assim, Bruna, você não procurou resposta pra nada disso, quando seu cabelo começou a cair, você misericórdia. Então, assim, dicas pra gente que tá passando, porque muitas pessoas têm, né, problemas psicológicos, coisas relacionadas a estresse também, aí tem essas quedas, e dicas pra gente poder melhorar essa situação capilar, quando a gente tem isso no dia a dia. Quando você tem uma queda muito abrupta, realmente é bom você procurar um médico quanto antes, porque pode ser vários diagnósticos, né? O seu, a gente chegou à conclusão de que tinham vários fatores associados também. Mas é bom a gente ter esse diagnóstico da causa, porque pode ser uma doença infecciosa, pode ser uma falta de nutrientes. Mas a primeira coisa, enquanto você procura a ajuda de um médico, é, por exemplo, melhorar os seus hábitos de vida. Melhora a alimentação, melhora a atividade física, desinflama o seu corpo, faz tudo que você puder ajudar o seu organismo. Ainda tá caindo assim, mesmo não resolveu, realmente você precisa de um médico. Que aí tem a diferença da alopécia... A gente tem a alopécia androgenética, que é a genética mesmo. A gente tem a alopécia areata, que vem muito das questões emocionais. A gente tem o eflúvio telógeno, que é a queda abrupta dos fios por questões emocionais ou por questões de infecções e inflamações no nosso organismo. A gente tem queda de cabelo por lúpus, por exemplo. Então, não é só uma queda de cabelo. Tem tanta coisa pra gente investigar. Eu falo, gente, antes de olhar vídeo no TikTok, marca uma consulta. Qual que é que você confia? Tá vendo, Diogo? Então, minha preocupação com o meu cabelo tá justificadíssima. Em relação à idade, menopausa, eu querendo já fazer uma consulta. Isso tudo também interfere? Porque eu tenho percebido que meu cabelo, ele tá mais... Está diminuindo, ele está caindo mais. Isso tem alguma interferência? Com certeza. A menopausa, ela muda todo o organismo da mulher, né? Muda a sua disposição, muda os seus nutrientes também, muda a questão hormonal em si. Tudo isso vai afetar o cabelo. Então, eu falo que essa fase da mulher é uma preparação. Se você souber que está chegando ali na época, já se prepara. Procura um dermato, procura um nutrólogo, um nutricionista, porque realmente é uma virada de chave na vida da mulher. Porque todo o nosso organismo muda. Então, isso interfere o cabelo também. E aí vem de uma vez, né? Então, realmente é perigoso. Eu posso fazer um questionamento mais polêmico? Pode. No seguinte sentido, eu sou um pouco crítico com odontólogos fazendo todo tipo de procedimento. Como você vê isso?
Assim, eu sou suspeita para falar, mas eu vou dar a minha opinião. Sim. Né? A medicina são 6 anos estudando o corpo humano. Quando a gente decide fazer dermato, são mais 3 anos, no mínimo, estudando pele, cabelos e unhas. São 3 anos, não é um final de semana. Quando a gente decide fazer a estética, é mais 1 ano de especialização. Então, assim, só na área da dermato, da estética, do cabelo, são 4 anos de especialização. A gente realmente entende o que a gente está fazendo. Não é um produto que lança, a gente vê na internet, procura alguém que está dando um curso. Hoje em dia, depois da pandemia, tem um monte de curso online que as pessoas aprendem, né? Fazer tudo pela internet. Então, não é isso. E eu falo que, às vezes, até fazer o procedimento, talvez seja fácil. Mas e tratar a complicação? Não é fácil tratar a complicação e é esse o nosso grande problema. As outras especialidades da área não médica não sabem tratar complicações. E aí, trazendo minha irmã novamente, minha irmã é radiologista. Hoje ela se especializou em ultrassom de pele e ela fala que 90% das complicações que ela tem em consultório são de outras especialidades, são de outras áreas não médicas. Então, a gente percebe essa diferença, assim. Não tem como ser diferente. Sim, sim. Não, e a gente vê muito, assim, por exemplo, em casos na mídia, né? Hoje está ficando cada vez mais claro pra gente que isso é uma questão realmente. Por exemplo, o caso da moça que faleceu com o peeling de fenol feito por uma esteticista, né? Até divulgaram como influencer, né? Qual formação que ela tinha, né? Pois é, eu mesma fiquei confusa. Eu não sei dizer. Eu também não. Se ela era esteticista, bioesteticista, biomédica. Mas a gente sabe que médica ela não era. Né? E o peeling de fenol, para quem entende, né, doutora, a gente sabe que... tem intoxicação, né? Não é só um produto que você passa no rosto e tá tudo bem. Tanto é que o paciente ele morreu por intoxicação do produto. Então, é grave mesmo. Todos os produtos eles têm suas complicações, suas contraindicações. Não dá para ser feito por qualquer um sem nenhuma experiência. Você tem que realmente entender da saúde do paciente em primeiro lugar. Agora, uma pergunta polêmica também, já seguindo na linha do Franco ali, que eu já sei a resposta também, mas eu queria que ela falasse aqui. Qual o produto que você nunca utilizaria? Qual que é o procedimento que você nunca realizaria no seu consultório? Polêmico. PMMA, eu não uso ainda. Apesar de ser liberado para alguns fins, eu acho que para estética, no volume que tem sido utilizado, da forma que tem sido utilizado, não tá legal. E a gente também vê complicações. Eu tenho médicos que atendem em hospitais complicações. E realmente as complicações existem. Não é um produto novo. A gente já vem com complicações do PMMA há muito tempo. Então, eu realmente sou contra, não faço, não me procurem para isso. Não, eu entendo também, porque eu tenho clientes dessa área e tenho clientes que são completamente aversos à área do PMMA, seja para face, para o corpo, que tá... Primeiro que é um produto muito barato, né? Você consegue comprar, então você vende, 500% de lucro, pelo menos. E assim... acaba que você não está cuidando do seu paciente como é exigido na medicina, né? O paciente em primeiro lugar. Além da questão financeira, você tem que olhar para o paciente. Aliás, para mais da questão financeira, você tem que olhar para o seu paciente. Né? Então, eu acho que é uma bomba que deve explodir aí em pouco tempo. Tem muito tempo que vem essa questão, né, sendo discutida, mas até então é liberado pela Anvisa, tem muita questão de reserva de mercado também. Então, as pessoas querendo, somente os cirurgiões plásticos que podem utilizar, né? Aí vem toda essa discussão, mas eu acho que realmente vem muita coisa aí falando sobre o PMMA e não vejo com bons olhos. Que tem perfis também de cliente, né? Tem um que busca a qualidade e outros buscam o preço. E, às vezes, paga por esse preço, né? Futuramente. O PMMA, ele é um produto definitivo, né? Então, e de efeito imediato. Hoje em dia, a população é imediatista e ela quer procedimentos que durem para sempre, para ela não ter que fazer uma manutenção. Igual a Bruna falou, é um produto que te dá muita rentabilidade. Mas eu acho que a questão financeira ela deve ser uma consequência, não um foco, um objetivo. Então, eu acho sim que a gente tem que pensar primeiro na saúde do paciente. A gente tem outras opções maravilhosas no mercado
que não vão dar tanta rentabilidade, mas a gente consegue associar, né, a saúde, o bem-estar do paciente, um resultado que ele gostaria também. E a forma de vender também, porque para você preencher um glúteo com ácido hialurônico fica muito mais caro do que você usar o PMMA. Então o médico já fala assim, não, mas ó, com esse produto aqui é uma vez só, você vai pagar o valor de um carro popular? Ok, mas é uma vez só. Agora o ácido hialurônico não, daqui um ano, dura um ano mais ou menos, né, 1 ano e meio, por aí, vai acabar o volume, você vai ter que fazer de novo. Então, 2 carros populares. Porque realmente é um valor muito elevado, né? Realmente, assim, pensando nas questões financeiras, dá para economizar pelo outro lado, mas também pensando nas complicações, as complicações também vão ser definitivas. Sim, tem que sopesar aí, porque é um negócio também que, para você retirar, tem que fazer cirurgia, né? Em muitos casos a gente não consegue tirar tudo, porque o produto ele não fica ali certinho onde você colocou, ele penetra os planos da pele. Então, não é uma cirurgia... Abriu, fui lá e tirei com a mão. Não é tão fácil assim. Nossa, é pior ainda. Tem uma mudança, assim, de busca de cuidados, porque, assim, na minha visão, antigamente, a mulher madura, né, depois dos 35, 40 anos, que ela ia buscar esses cuidados, como botox. E hoje, me parece que o jovem, às vezes, nem está precisando ainda, exemplo de um botox, e estão buscando a estética. Qual a sua visão sobre isso? Realmente isso é bom, tem que antecipar para ter um envelhecimento saudável ou não estão, assim, seguindo a manada? Como que você entende Realmente isso? mudou muito esse cenário. Hoje a gente tem muitos jovens procurando o consultório. Na minha opinião, antes se procurava a parte estética para embelezamento muito tarde. Realmente era um momento que não dava para fazer prevenção para você envelhecer bem, para você gerenciar o seu envelhecimento. Mas agora a gente também está numa fase que o pessoal está procurando muito novo. Eu já atendi paciente de 18 anos querendo fazer botox. Então, aí também já é muito novo. Aí você fez ou não? Como que você lidar com isso? Tudo depende da conversa com a mãe. O botox, ele não tem uma idade pré-definida. Tudo depende da musculatura. Mas era uma mãe que queria. Uma filha que queria muito. Então, tudo vai conversando. Tem paciente que eu falo, não é a hora, né? Vamos fazer outras coisas, outros tipos de cuidado, uma rotina de pele. E o botox parece também tem outra finalidade para algumas questões patológicas, não tem? Sim. Aí a gente realmente faz na idade que tiver ali a doença. Mas pensando na questão estética, eu acho que a gente passou de um extremo para o outro. Eu acho que o saudável é ser no meio termo. A gente sabe que a partir dos 25 anos a gente já começa a perder colágeno e envelhecer de uma forma mais rápida. Então, a partir dali, eu acho sim que é válido a gente começar a fazer alguns procedimentos para gerenciar o envelhecimento, mas tudo dosando a mão, nada de exageros. Mas antes disso também eu acho precoce. Eu acho que tem soluções que a gente pode caminhar mais naturalmente. Uma rotina de pele, um cuidado em casa, adequar a alimentação, né? Prevenção mesmo. É engraçado você falar disso. Eu lembro da minha mãe, eu pequenininha, e tinha aqueles Renil, sabe? Aí ela, não, você não pode usar isso aqui não, porque isso aqui é pra gente mais velha, e você passar, você vai ficar velha. Eu falei, não, eu não quero. Agora não, agora minha filhada de 12 anos tem lá a rotina dela de skincare, tem não sei o que, ácido e tal, e protetor solar, que é muito importante, inclusive, né? Mas você sabe que essa parte até de skincare, já tem estudos que comprovam a puberdade precoce. Por exemplo, mãe que passa esmalte muito cedo na criança, que deixa usar os cremes muito cedo, tudo isso faz ter puberdade precoce. Então, até essa rotina de cuidados, um esmalte que às vezes a gente passa brincando com o sobrinho, a gente já sabe que não é tão saudável assim. Então, até isso é bom esperar um pouquinho mais. Gente, isso é muito interessante, olha só. Verdade, hein? Não tinha pensado por esse lado em relação ao esmalte. Pequeno, a Catarina tem 1 ano e 7 e ela já vi ela com a unha pintada. Minha sobrinha também tem 4 anos, ela ama pintar a unha, mas aí eu já olho e já penso, meu Deus do céu, verdade precoce. Você já tem um outro olhar, e aí a olhar. gente às vezes olha, é só brincadeira. É que bonitinha, dá vontade. vaidosa, As boletinhas de maquiagem que a gente compra Verdade. pra criança. É verdade, Já é um né? incentivo, isso inconsciente, Inconsciente. Mas aí também é um liame muito, muito tênue, assim, né? Então, a pessoa tem que se cuidar, a gente tem que pregar o autocuidado também, porque, inclusive, foi um livro que eu postei essa semana no Instagram, que fala sobre as 12 regras para a vida, do Jordan Peterson,
lá fala assim que uma das regras, se não me engano, a segunda é cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sob sua responsabilidade. Lá ele prega o autocuidado, né? Enfatiza essa importância do autocuidado, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar da pessoa que está ali precisando. Aquela famosa máxima da máscara do avião, que você coloca primeiro em você e depois na criança. Né? Então, fica muito, muito complicado. É um limbo, né? Você tem que pregar esse autocuidado, a pessoa tem que entender desde pequena que é importante se cuidar, ter o seu momento ali com você também, que para muitas pessoas é um momento de desapego, assim, de descanso, né? Descarrego, na verdade. E também tem essa questão de, não, pode ser que esteja prejudicando a saúde dela inconscientemente. Então, talvez seja o papel de vocês também, dermatologistas, médicos da estética, pessoal que atua mesmo com a estética, de conscientizar mães, de adolescentes, de crianças mesmo, né? Que precisa existir isso, mas também tem que ter limites. Sim. Né? Isso é interessante. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Realmente. O Gostei. O Franco tá até pensando ali. Minha cabeça está queimando. A Antonella tá com 13. 12 anos. 12. É. Ele já tá ali pondo as barbas de molho. É verdade. Ela foi pro salão semana passada, não foi? Sim. Essa questão... Eu tenho uma opinião formada de que nós, de certa forma, que somos pais ou que somos influenciadores de pessoas próximas, a gente perde para o marketing. O marketing, atualmente, ele se tornou muito poderoso na vida das pessoas e dos adolescentes, pré-adolescentes. Isso é uma pandemia, vamos dizer assim, em termos mentais, né? Então, assim, eu me preocupava um pouco, hoje eu já não preocupo nada, praticamente. Porque eu sei que eu não vou conseguir vencer essa regra imposta pelo marketing, é isso que eu quis dizer, né? Mas sob outro ponto de vista, aí eu procuro só colocar pílulas mesmo. Tipo assim, e as minhas pílulas são muito diferentes. Então, se eu contasse aqui, eu seria expulso da empresa. Com certeza. Vamos manter o decoro e evitar processos. Mas, enfim, está formada a opinião. Mas, realmente, assim, hoje você abre o TikTok, principalmente, né? Ela sabe bem. Que abre o TikTok ali, na hora que você vê, você já tem 5 coisas no carrinho da Sephora. Você fala, gente, eu nem queria, eu nem precisava disso aqui, mas eu tô tão influenciada, assim, até é uma massa. Na hora que você vê, tá todo mundo ali com a mesma coisa, com o mesmo produto. Aí vai as marcas que não são bobas nem nada, eles estão contratando pessoas pequenas. Não é mais aquela publi, tipo, sinalizada. É um marketing orgânico, né? Então é um negócio mais velado, sabe? Então a pessoa acaba tendo um pouco mais de confiança, tem um pouco mais de credibilidade. Fala assim, não é uma pessoa que trabalha com isso, é só uma pessoa que eu vi no TikTok. E como o algoritmo de lá é muito bom, acaba entregando para muita gente vai entrando nessa manada de comprar coisas que não precisa. E começa aí, então, esse consumismo exagerado, né? E talvez até prejudicar a própria pele usando coisas sem nenhuma, como que fala? Nenhuma orientação. Né? Não busca um médico nem nada. Vai lá pelo TikTok. Eu falo assim que às vezes o paciente ele gasta mais dinheiro indo na farmácia tentando várias coisas que não vão dar certo e tentando economizar na consulta. Que pra mim isso não faz sentido. Se ele fosse na consulta, a gente já encaminhava tudo, né? Mas uma coisa que ainda me choca... Eu ainda não aceitei muito essa onda da internet completamente, não. Porque quando eu comecei a utilizar o TikTok, um dos primeiros vídeos que eu vi era uma pessoa conhecida da minha cidade ensinando a usar aquelas canetas de emagrecimento. Ela ensinava a dose, como que girava, como é que aplicava. Eu falei, gente, onde a gente vai parar? Não, e assim, não tem controle, né? Não tem. Não tem controle. E assim, sabe, agora tem essa discussão, né, da regulação das redes sociais e tudo mais. E a grande verdade é que nós teríamos que ter uma educação de controle. E não esperar que o Estado faça isso. Porque tudo aqui é esperar que o Estado faça alguma coisa. E eu já não espero há muitos anos que o Estado faça nada por mim. E nem por ninguém.
Mas o brasileiro, ele me parece que ele não entende essa situação. E isso foi falado pela advogada do Facebook lá nas comissões, né, do Congresso Nacional. Ou seja, o Estado não vai poder fazer nada por isso, porque lei não manda nas pessoas. E pronto. Exato. Por causa da cultura de delegar também as responsabilidades. Então, delega ao Estado, delega a terceiros. E não tomar essa consciência e da sua autorresponsabilidade. Que é o que a mediação traz para a sociedade. Isso. Exatamente. Vende seu peixe. Né? Isso aí mesmo. Mas é a intervenção mínima do Estado aqui, ó. Não, pelo amor de Deus. E assim, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que não. Mesmo, assim... Pode até, igual o Franco falou, pode até ter regras lá, colocar no papel e tudo mais, vai ter regulação e tudo. Quando é que isso vai acontecer na prática? Não, e a regulação sempre chega tarde. Quando eu vi uma discussão hoje no rádio vindo para cá, muito interessante, que é o seguinte: agora todo mundo fala em respeito à Constituição Federal. Mas cadê que ela foi respeitada nos últimos 30 anos? Não, vamos combinar. E aí, quando você já tem uma coisa desrespeitada, você não volta pro centro. E vamos combinar também que, assim, nossa Constituição, gente, que tanto de emenda? Aquilo ali é uma piada. Você olha a Constituição americana, por exemplo, são quantos artigos? 20, sei lá, tipo, pouquíssimos, sabe? Lá o negócio funciona. A gente tá errado desde a Constituição desse país. Não da Constituição Federal, é do país. É um problema seguir as regras, é um problema. E eu falo que na minha área, que eu falei que meu maior desafio era gerir e liderar pessoas, porque a gente escolhe as guerras que a gente quer lutar, né? A parte do direito da contabilidade é uma guerra que eu abandonei. Não, mas olha... Preferi terceirizar. Porque é impossível, a gente não aprende isso na faculdade. Exatamente. Nossas faculdades ainda são falhas, ninguém aprende administração, nem direito, nem contabilidade na faculdade de medicina. Não, e você tá mais que certa, porque tem muita gente que quer abraçar o mundo, acaba fazendo as coisas ali pela metade, acaba que não consegue se atualizar, porque a medicina também é muito dinâmica, né? Você tem que estar estudando, se atualizando o tempo todo. Não consegue fazer bem a parte contábil, não consegue entender documentação ou a parte mesmo de gestão de pessoas, administração, contratar pessoas, demitir pessoas também, que é importante. Então, assim, tá mais que certa de delegar. É lógico que você não pode entregar nas mãos de uma pessoa, por exemplo, entregar nas mãos do marketing sem ter que aprovar, porque tem as regras também de publicidade do Conselho Federal de Medicina, que se você pecar ali, mesmo que seja uma agência de marketing fazendo esse trabalho para você, é a sua responsabilidade. Então, não tem como você fechar totalmente os olhos, mas também não é uma responsabilidade que você tem que tomar totalmente para si. E o empresário que quer abraçar tudo, ser o contador, o advogado, o médico, ou seja, qual for outra função, a probabilidade dessa empresa não prosperar é muito grande. Porque é impossível você delegar tudo para si, as responsabilidades de uma empresa. E isso você fez certinho, cada um na sua função, cada um no seu papel de conhecimento e experiência. E aí a probabilidade de desenvolver a empresa, prosperar. Às vezes você tem um gasto maior no início, porque você tem que fazer essa organização, né, da sua empresa, da sua clínica, mas ela vai prosperar e te trazer esse retorno futuramente. Né? Eu falo que são investimentos. Não dá para economizar nesses 3 pilares, né? Não dá para a gente entender de tudo, sobre tudo e estudar tudo ao mesmo tempo, né? Então, realmente é um investimento que no início, para quem está começando, é um investimento pesado, né? Mas vale a pena. Fora que não seria saudável para você também, né? Porque quanto mais a gente avoca todas essas funções, mais sobrecarregada a gente fica, né? Aí frustrada também por não estar dando o seu 100% na dermatologia, na medicina, porque não tem como você dar 100% lá, sendo que você tem que, né? Também olhar para as outras áreas. Você está fazendo o alicerce da sua empresa, né? Para ela crescer estruturada e com uma base sólida. Tem que ser. Isso mesmo. Exatamente. Sobre procedimentos estéticos, o que você acha que, assim, tá mais em alta? O que mais sai? O que tem mais procura para você? Hoje o corpo tá muito em alta. O corpo e a parte capilar também. Então, por isso que veio essa onda do PMMA, né? As pessoas, antigamente, só se preocupavam com o rosto, né? Quando a gente começou na estética, só tinha tratamentos para o rosto, botox, preenchimento, tudo era para o rosto.
Hoje não, hoje o foco maior é corpo. As pessoas estão preocupadas em ficar magras, em ter um bumbum redondinho, sem celulite. E, ao mesmo tempo, nenhum homem mais quer ser careca. Antes era só a mulher que se preocupava com o cabelo. A mulher tendo cabelo, tava tudo bem. Agora o homem não. O homem também veio com tudo, não querendo ficar careca. Mas é muito engraçado, porque, assim, tudo isso também tem consequências da mídia, né? Na verdade, tem influência da mídia que eu queria falar. Sim. Porque você vê o tanto de meme de calvo que eu já vi nessa vida, você não tá entendendo. Tipo assim, então, casa logo porque você tá ficando calvo. Tipo, é uns negócios assim, sabe? Tem muito. Mas você sabe, quando o paciente senta no meu consultório, uma das principais queixas dele era: eu nunca me preocupava com a minha calvície, eu sempre tive essas entradas, foi piorando, eu não ligava. Mas depois que eu comecei a fazer videochamada, reunião no Zoom, live, eu só vi o topo da minha cabeça. Começar a se olhar. Então, essa parte da nossa vida digital também influenciou muito nisso. Nossa, eu não consigo mais fazer uma videochamada prestando atenção no que eu tô falando se eu só tô vendo a minha careca. Você acha que, sim, pro futuro, essa tendência só tem a aumentar? Você acha que a gente vai dar uma estagnada? Eu falo da busca mesmo pela perfeição, a busca por estar sempre melhor, e talvez essa parte do exagero que o Franco falou também. Você acha que tem a tendência a aumentar? Como que você vê? Eu acho que a tendência é sempre aumentar. Tanto a parte da estética quanto a capilar também. Só que a gente tem mudado um pouco a nossa visão, graças a Deus, do que é belo. As pessoas têm se conscientizado mais. Então, as pessoas que fizeram a harmonização facial, fizeram aquelas transformações, encheram de bochecha, de mandíbula, de lábio, hoje em dia estão tirando. Não porque não querem mais fazer a parte estética, mas porque entende a beleza agora como algo mais sutil e não transformações. Então, a tendência é sim o mercado sempre crescer da estética e do transplante capilar, mas de uma forma mais elegante, eu diria assim. E tanto natural, né? Natural, exato. E tanto é que na pandemia foi uma das áreas que não parou. As pessoas ficavam em casa, mas elas continuavam querendo se cuidar. Então, o consultório da dermato não parou na pandemia. Nossa, isso é muito interessante. Porque a gente pensa, né, é tratamento eletivo e tudo, deve dar uma acalmada, uma segurada. E não, né? Não parou. Justamente. E foi mesmo que as pessoas faziam atividade física. Eu mesma fazia. Eu fazia escada, fazia abdominal, tudo em casa. E às vezes a gente teve até mais tempo para se olhar no espelho também. A vida deu uma pausada e abriu o olhar também para essa parte. Então, a tendência é só crescer. Então, assim, o pior é quando os procedimentos feitos, né, eles não podem ser revertidos, como é o caso da bichectomia. Porque hoje tem muita gente muito magra, assim, e tá muito arrependida de ter feito isso. Que pra mim, gente, é completamente surreal a pessoa ir lá e tirar, não vou saber falar o que é, mas enfim, sabe? É se mutilar ali pela estética. Em busca da perfeição, né? E a gente teve a onda da bichectomia, todo mundo fazendo. E a gente já orientando que não era tão legal, porque a gente tira uma bolinha de gordura. Essa bolinha de gordura, ela não é uma bolinha que está aqui localizada à toa, ela é uma sustentação. E hoje em dia, você olha para uma pessoa que fez bichectomia, você sabe disso. Principalmente gente que entende mais, porque realmente é um rosto muito emagrecido e um pouco caído, né? Porque perdeu essa sustentação. Para a fase do envelhecimento, deve fazer falta justamente, essa gordura, quando né? você é jovem e tira a gordurinha, você vai ficar com o rosto mais fino. Quando você envelhece, o rosto vai cair, vai derreter. E você acha que isso é um efeito manada, que as pessoas, um fez, eu quero fazer também? Para se sentir pertencente àquele modelo daquela... Você assistiu o filme A Substância? Acho que é A Substância. Não assisti ainda. Eu assisti. Me parece muito que é sobre isso, sobre a busca da perfeição, foi o que eu entendi. E, na verdade, ali foi uma transformação, porque no final, não vou contar não, porque às vezes tem pessoas que não assistiu ainda. E que ela está em busca dessas... Ela usa muita substância, literalmente, para... Você assistiu o filme, doutor Franco? Não. É uma reflexão para esse momento que a gente está vivendo da busca da perfeição, de você idealizar não o belo, mas o perfeito, e você nunca vai alcançar. E o filme retrata muito isso. Vale a pena assistir. Você lembra em qual plataforma que tá?
Netflix. É Netflix, né? Eu já vou assistir esse final de semana, então. Também. Mas antes de tudo, a gente queria perguntar o que você daria de dica, né? De orientação para as pessoas que estão começando agora a empreender, a galera da medicina que está pensando em abrir a própria clínica. Dá uma dica, alguma palavra de motivação que eu acho que, assim, vai precisar. Eu falo que existem perfis de pessoas. Existem o perfil que é para você ser médico, seja trabalhando em hospital ou em outra clínica, tá tudo bem também. Você vai se dar bem nesse percurso também. Mas quem tem essa visão mais empreendedora, de gostar de fazer do seu jeitinho, vale a pena. Você só precisa seguir os caminhos que vão te levar ali da maneira mais correta, não é a mais fácil. Abrir a própria clínica tem os seus desafios, né? Mas quando você se cerca de pessoas que vão te auxiliar nas áreas que você não tem conhecimento, você realmente constrói os pilares da sua clínica. Então, você precisa de uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, você precisa aprender a gerenciar e lidar pessoas também, porque ser médico tá ali na consequência. Antes disso, você precisa estruturar tudo isso. Então, a gente precisa, sim, estudar muito. A gente continua tendo que estudar. A gente não pode deixar isso de lado. Mas também cercar de pessoas que têm outros conhecimentos para te ajudar a fazer os pilares. Isso, tudo isso, né? Você primeiro entendendo o seu perfil. Como você falou, tem gente que é empreendedor, tem gente que nunca vai ser. E tá tudo bem. Né? Nossa, foi maravilhoso. Carla, onde que a gente te acha nas redes sociais? Como que a gente pode marcar uma consulta na Castilho Clinic? Maravilha. Meu Instagram é @dra.carlacastilho. A minha clínica é a Castilho Clinic, fica ali na Jamel Cecílio, em frente ao McDonald's e também em frente ao Parque Flamboyant. E o nosso contato para agendamento é 62998767373. Perfeito. A gente vai deixar tudo na descrição também, que fica muito mais fácil. E foi um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. As portas da nossa casa estão sempre abertas para você. Obrigada pelo convite também. Foi ótimo conhecer todos vocês. O nosso bate-papo de sempre também é maravilhoso. Foi um aprendizado aqui Com hoje. certeza, com certeza. Obrigada, Carla. Pra Agradeço mim muito. também. E semana que vem tô lá pra gente tomar um cafezinho e cuidar da coisa. Por favor. Estamos te esperando. Do lado da minha casa. Vou te levar lá. Vou te levar lá, com certeza. Pessoal, estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram como Negociação Aplicada. E aqui, toda quinta, às 19 horas. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.